Boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para fazer nosso PME no Divã. Hoje o tema vai ser a arte de gerir pessoas e estamos hoje com a equipe completa. Semana passada eu dei o cano, né? Obrigado, pessoal, que vocês me cobriram com propriedade. Os lembretes de sempre, né? Por favor, se vocês quiserem participar, mandem as mensagens de vocês através do WhatsApp. O número Vitor deve estar pondo aí na tela, 11 9 6641 0924. Eu acho que nessa questão de gerir pessoas tem muito tema para ser abordado. E assim, antes dos meus colegas começarem as suas colocações, eu já quero até fazer uma provocação aqui. Eu, na minha esfera de clientes, a gente atende aqui muitas pequenas e médias empresas, né? Eu ouço com frequência a reclamação dos empresários de que a minha equipe não é comprometida com o meu negócio. E eu quero ouvir de vocês até que ponto, de fato, é a equipe ou até que ponto, de fato, é o gestor que consegue desenvolver esse comprometimento das pessoas ali no meio. Bom. Então, muito boa tarde novamente às pessoas que nos estão assistindo neste momento. Como sabem, meu nome é Héctor, Vicente, que acabou de falar. Ao lado dele está Luiz e Valéria, que é minha sócia e minha filha também. Só para recordar que a nossa missão neste momento e nestas todas estas encontros de PME no Divã é apenas o de debater questões que são importantes para a pequena e média empresa y que normalmente facilitan una posibilidad do emprendedor pensar. O sea, nós queremos trabalhar para poder fortalecer a capacidade do emprendedor pensar. Y de esta manera nós creemos que contribuimos, o pelo menos é nossa intenção, de contribuir socialmente com uma gestão que faz uma grande diferença na nação, que é a gestão da pequena e média empresa. En número, disparada de longe, é a maior quantidade de organizações que existem no Brasil e no mundo inteiro, né? Especialmente também empresas familiares. Como nós dizemos sempre, o que podemos oferecer é a opinião que nós construímos, e os conceitos que conseguimos aprender e estudar ao longo de nossa vida, de dedicação a este campo, que não deixa de ser quase que uma vocação ou um sacerdócio, no qual existem muitas variáveis, imensa complexidade, e também uma infinidade de opiniões, de propostas, de pensadores. Nós não pretendemos nos transformar nos possuidores da verdade, mas apenas compartilhar com as pessoas que nos existem e também discutirmos aqui entre nós aqueles conceitos ou aquelas ideias podem ajudar a esclarecer questões tão interessantes como aquelas que Vicente colocou agora no início, só para dar uma movida na bola. Ele disse que, no parecer dele, as pessoas, os clientes dele, lhe dizem que as pessoas não são comprometidas. E Vicente questiona se essa questão de não comprometimento é uma iniciativa ou é uma atribuição dos funcionários dele, ou se há alguma falha que ele, como gestor, ou gestores dele, poderiam estar cometendo. Bom, eu creio que só o fato de Vicente fazer esse questionamento é um bom sinal. Em realidade, o comprometimento é uma questão difícil. É uma questão difícil e uma questão antiga, não é? Eu creio que talvez seja a mais falada, a mais discutida em todos os tratados de administração e na maior parte das organizações. Como fazer para comprometer as pessoas, né? E também para nós tem sido esse um grande desafio. Já dizemos que nós trabalhamos com empresas familiares frequentemente, nas quais está presente o conflito familiar, além da necessidade de fazer os sistemas funcionarem. A questão do comprometimento tem muito a ver com a gestão da empresa. E a gestão se desenvolve em dois campos, em um que poderíamos chamar de gerência e em outro que poderíamos chamar de liderança. Esta é uma questão muito antiga. Se nós fôssemos a
a olhar com cuidado o Antigo Testamento, encontraríamos já uma referência que ajudaria a Vicente a poder responder a sua pergunta. Moisés, no Éxodo do povo judeu, se encontrou frente a uma grande dificuldade, que era a de ter que atender a todo o povo ele mesmo. Mas ele ouviu a um homem sábio, que era o sogro dele, que chamava Jetro, que observou que ele não ia conseguir nenhum resultado, mesmo tendo sido favorecido pela mensagem de Deus na visão do Antigo Testamento. Porque seria impossível que ele pudesse, ele mesmo, conseguir atender todas as perguntas que aquele povo fazia desde a manhã até a noite, segundo diz o Antigo Testamento, né? Deixando evidentemente muitas pessoas sem poder responder e fadado a um insucesso porque não poderia atender todo o povo. Exatamente. Então, o Jetro lhe sugeriu que ele dividisse essa missão e criasse grupos. Primeiro, um grupo que escolhesse 10 homens, segundo ele, tementes de Deus e com uma fé positiva, e que esses 10 homens, por sua vez, comandassem a outros 50, que esses 50 a outros 500 e outros 500 a 1000. E desta forma ele criou uma espécie de organograma, no qual ele teria ele como diretor, depois 10 superintendentes, por sua vez depois haveria 10 os 100 gerentes e assim por diante. E desta forma ele conseguiria coordenar o povo. Se a gente fizesse uma pequena análise dessa tarefa, desse projeto de empresa, podíamos pensarlo assim, o primeiro de administração na história bíblica, não é? De transferir o povo judeu do domínio de Egipto, não é? Com os sofrimentos e injustiças que, segundo diz o Testamento, os judeus sofriam dos egípcios, e levá-lo para uma terra prometida. En realidade, para ter sucesso nessa empresa, se precisava de duas coisas: de liderança e de gestão. A gerência foi encaminhada ou foi perfeitamente definida por Jetro, ao dizer como organizar. Porque ele, además, falou de que ele deixasse as pequenas coisas para ser resolvidas nos níveis inferiores. Que somente llegasen a Moisés os problemas más serios, o as coisas que realmente colocasen en cuestión a fe o alguna cuestión importante da visão religiosa da época. Então, Jetro asumiu um papel, talvez, do primeiro gerente, no qual nós temos uma referência, mesmo que seja mítica, mesmo que esteja na Bíblia. Mas também tem o papel do líder, que podíamos considerar a Moisés, que segundo Freud era, de fato, um príncipe egípcio que passou a dirigir, a se considerar judeu, dirigir o povo judeu, não é? Qual é a razão que podíamos dizer que aquele povo se comprometeu com aquela empresa? Bom, havia realmente um objetivo importante, um objetivo de valor. Sem esse objetivo de valor, dificilmente as pessoas se dispusessem a enfrentar todas essas dificuldades que significaria essa trajetória. Se a gente pudesse trazer a nossos dias, para poder entender a pergunta do Vicente, a gente teria que pensar que é tarefa do gestor e do empresário criar uma motivação ou um objetivo que tenha valor na vida das pessoas que trabalham com ele. E, além do mais, ter um sistema de gestão que pudesse fazer de que as pessoas conseguissem enfrentar os obstáculos que a natureza ou que a vida impõe para poder vencer as dificuldades e chegar a esse objetivo. O que acontece quando o empresário, pela nossa experiência, não consegue colocar um objetivo de valor, um objetivo que faça sentido para as pessoas, mas não um sentido, digamos, um sentido externo, e sim um sentido que se instale nas raízes da alma das pessoas. Quando isso não acontece, as pessoas procuram outros objetivos. E esses outros objetivos não são suficientemente fortes como para poder acompanhar a missão
se é realmente de complexidade do empresário, como é a do Vicente. Vejamos, o que isto quer dizer? Existe um pensador bastante conhecido que chamou-se Maslow, e ele criou um conceito interessante para motivação. Ele descubriu de que existen diferentes cualidades de motivación en una especie de escala de necesidades. O sea, nós nos motivamos por necesidades. ¿Qué quiere decir? Vou fazer algo cuando siento una falta. Y esas necesidades no son todas iguales. Existen necesidades más inmediatas, podrían se llamar de sobrevivencia o necesidades básicas, tais como atender a necesidades de fome, de frío, de sono, necesidades sexuales, etc. Estas son las necesidades básicas inferiores de sobrevivencia. Después existen otras, como las necesidades de seguridad, de amor, etc. Mas estas necesidades se llaman de déficit porque una vez atendidas desaparecen. Otras tendrán que ser tidas. Entonces, suponhamos que nós estamos pensando en una necesidad de déficit y para motivar a un dos funcionarios do Vicente, nós aumentamos o salário. Vicente dice, vou te aumentar o salário y con eso você va a estar más motivado. Tal vez ele fique contente pela novidade durante un curto periodo de tiempo. Mas si a necesidade básica atendida de la motivación dele está fundada, una necesidad básica de dinero, que como una necesidad inmediata, en poco tiempo le va a querer más dinero, y cada vez que Vicente le dé más ese dinero, nuevamente le va a volver a querer más. Por eso es que esas necesidades no son adecuadas para conseguir o comprometimento. Lógico que há un nivel mínimo de dinero que ele tem que ter para poder estar equilibrado con el mercado, poder sobrevivir, etc. Mas ese nivel mínimo, una vez atendido, debe ser complementado por un otro objetivo. Y ese otro objetivo está en la cúspide de la pirámide, que segundo Maslow se llaman necesidades de realización o autoactualización. ¿Qué son las necesidades de autoactualización? Aquellas que hacen a Felipe se sentir muy satisfeito de que él está consiguiendo contribuir con algo, o Víctor, de sentir satisfeito que está contribuyendo con algo que va a levar a nossa mensagem a muitas pessoas. Y que no estando él para nós, aquí sería difícil, tenemos que procurar a otra persona. Entonces, él en este momento está teniendo un papel importante. Un papel importante tiene también una enfermera o un enfermero que cuida da dor y del sufrimiento de una persona. Si él piensa que está apenas para higienizar a pessoa o para suplirnos de medicamentos, esto no es una necesidad de autoactualización, y sí apenas una tarefa pesada. Ahora, si él cumple a misión de entender de que él está para aliviar a dor y al mismo tiempo para permitir que esa persona pueda sentir el sentido de la vida, él está teniendo autoactualización. Entonces, yo creo que es necesario pensar en un investimento, Vicente. Un investimento que exige una dedicación a poder mostrar para las personas cuál que é o sentido do que fazemos. E outra vez, então, aparece um tema que nós já trouxemos nessas reuniões inúmeras vezes, que é o tema da missão da organização. Se a missão não está presente e não está clara, é muito difícil nós conseguirmos comprometimento. Então, eu não sei, creo que falei demais, não é? Falei bastante, mas não sei se atendi essa pergunta, que por um lado é filha da experiência, filha da humildade sua y también filha de su inteligencia, Vicente, porque normalmente nos encontramos con una postura que llama proyección. ¿Qué quiere decir eso? Lo que nos encontramos es que o emprendedor acaba diciendo, no, a cultura das pessoas que eu consigo contratar é muito baixa. As pessoas só querem dinheiro. O país está, infelizmente, contaminado por uma grande corrupção. Então, é muito difícil eu conseguir comprometer ninguém. Mas ele não pensa que ele também não está dedicando o seu talento, que já tem demais para poder produzir esse resultado da empresa, a produzir uma transformação na cabeça das pessoas.
Não, só vou corroborar o comentário do Hector, que eu concordo plenamente que a gente vai muitas empresas nesse trabalho aí, né? O suporte que a gente dá às empresas em consultoria e treinamento necessita esse comprometimento, envolvimento das pessoas, né? Engajamento, que é uma palavra bastante adequada, nessas iniciativas. E o que a gente muitas vezes vê é que algumas pessoas estão apáticas, né? Elas estão lá para cumprir o horário, então elas ficam contando o tempo para ir embora, né? E vão cumprir tabela para a empresa. E tem muitas pessoas que você vê, você enxerga que elas estão realmente comprometidas com o trabalho que elas fazem, elas se preocupam com a qualidade, com os resultados, se estão contribuindo com a empresa como um todo e com os clientes finais, né? Então, às vezes, o gestor, ele olha para a sua equipe, se a equipe está nessa padrão 1, ou seja, para cumprir tabela, fazer, né, o que se espera dela, mas nada mais, e não está comprometido com o resultado, como é que a gente traz elas para esse envolvimento? E aí eu, né, acho que a questão que o Hector já abordou, ou seja, nós precisamos fazer com que elas tenham elas vejam um sentido naquilo que elas fazem e sintam-se importantes nesse processo. Elas têm que dar valor para isso, elas têm que enxergar que o papel dela é importante. E falar é fácil, mas muitas vezes você conseguir, né, passar isso, dar esse entendimento para a sua equipe, não é tão simples, porque também implica muitas vezes na forma como a gente aborda, na forma como você envolve essas pessoas, né? Porque aí você tem que ser mais participativo, tem que realmente ter uma preocupação efetiva com as pessoas. Uma experiência que eu tenho, só abrindo um parênteses, né? Que é engraçado que a gente trabalha com pessoas de todos os níveis, né? Dos níveis mais simples até. E uma coisa comum, assim, as pessoas elas percebem quando você é falso, quando você está manipulando, quando você está tentando estimulá-la, seguindo um roteirinho, mas você não acredita naquilo que você fala. É um pouco intuitivo, mas o que eu sinto é que as pessoas têm essa percepção, né? E muitas vezes não funciona a gente usar milhões de técnicas de motivação e envolvimento, mas se as pessoas não sentirem que você acredita naquilo lá e você dá valor a elas e você está querendo realmente, sinceramente, trazê-las e envolvê-las no processo, elas vão continuar nesse estágio apático, né? Então, eu acho que, complementando até a missão, eu acho que os líderes também têm que ter uma crença real, né, nas pessoas, na importância das pessoas e no poder das pessoas de ajudar, né, e confiar nas pessoas e ter a resiliência de que as pessoas vão errar e elas são diferentes e elas têm visões e elas às vezes vão te decepcionar e outras vezes elas vão te surpreender e ter essa sabedoria um pouco de entender isso daí e faz parte do molho que você tem que criar na hora de você fazer a gestão de pessoas. Por isso que a gente está chamando a arte, né? Porque não tem receita, é uma coisa que envolve muitos aspectos. Que eu não consegui aguentar a possibilidade de te interromper, porque você disse algo que também aumenta o nível de complexidade. A tendência, imaginar como fazer que as pessoas, como se hubiese uma massa que vai ser convencida. E não é bem assim. Se você lembra o que você falou, você disse recém que algumas pessoas parecem mais motivadas e outros estão apáticos, desanimados. E às vezes tem o mesmo gestor. E o mesmo gestor você vê pessoas que têm respostas diferentes. A minha análise a respeito disso, porque também me aconteceu quando eu era gerente. Durante muitos anos, eu fui gerente de uma empresa siderúrgica e de processos difíceis, tais como laminação, forja, trefila. E eu me defrontava com isso. E o que aprendi a respeito disso? De que as pessoas não são iguais. E o trabalho do gestor é muito mais complexo. Ele tem que trabalhar diferente com diferentes pessoas, porque elas têm diferentes histórias. Era o ponto reforçando. Você tem que ter a paciência de entender que as pessoas são diferentes. Exato. Não tem receita e não tem fórmula e não são que envolva tudo. Conjunto de peças, as pessoas são individuais. Você tem que ter um contato com elas. Por isso a famosa história de Moisés. Não pode tratar todo mundo desse jeito.
Entonces, esos 10 conocen a su grupo um por um, como Moisés nos conheceria. ¿Entiendes? Entonces, Moisés podría falar muito en Deus, etc., mas cada um deles teria uma experiência diferente. A minha história é diferente. Eu entendia-me melhor com o becerro de ouro, ou com a vida mais libertina. Não me entendia tão bem com essa ideia que Moisés está trazendo. Mas aí a individualidade de cada um deles pode ser tratada especialmente. Sim. Então, há uma complexidade grande e envolve um grande investimento. A pergunta terrível que Vicente fez no início, né? Talvez uma das mais difíceis de todas as questões. Desculpe. Mandar perguntas, a vez passada foi bem bacana, que a gente fez essa interação. Claro que é muito bom conversar entre nós, mas nos sentimos mais realizados e mais atendendo o nosso objetivo quando a gente tem essa troca. Estou tentando transformar o que vocês disseram numa reflexão mais concreta e fico pensando, você que nos assiste, que tem uma pequena e média empresa, em que medida você conhece todos os funcionários, em que medida você sabe o nome de todos eles. Que não seja uma regrinha, né? Não é à toa que a gente escolheu isso, o título arte, porque não tem fórmula, mas em que medida você de fato investe em conhecer as pessoas que trabalham com chifre. Em que medida você encara isso de fato como um capital e não como um recurso? Porque eu acho que tem uma diferença muito grande entre enxergar de uma forma e de outra. Eu acredito que um dos aspectos, e também queria compartilhar isso com vocês, que eu enxergo também como problemático nessa difícil arte, é a sobreposição que se põe, ou uma valorização enorme no aspecto técnico, claro que isso é importante, mas isso em detrimento, às vezes, de olhar aspectos que são mais invisíveis, mas importantíssimos, que é uma questão de postura, que é uma questão de liderança, que é uma questão de maturidade. De coerência. Eu estava conversando com uma grande amiga minha, ela é advogada, e é interessante, que desafio seria esse de gerir pessoas altamente especializadas no escritório de direito. E ela comentou que ela tem uma figura, né, que é a chefe dela, inclusive, que é uma pessoa altamente especializada, mas catastrófica no que se refere à gestão de pessoas. Então, ela chama toda a equipe, vou dar um exemplo, e diz, por favor, vocês acham que tal pessoa deve ser mandada embora ou não? Eu tenho ouvido essa queixa, mas eu não consigo, mas eu não quero, mas decidam vocês. Uma coisa assim de alguém totalmente, por um lado, claro, acredito que ela tenha muita competência técnica para entregar aquilo do ponto de vista jurídico que é esperado dela, mas uma completa confusão em termos de entender qual é o papel dela e em que medida ela pode se apropriar disso. E penso que isso é um fenômeno que acontece, pelo menos a gente tem visto, lembrei desse exemplo porque recentemente a gente teve essa conversa, mas que eu enxergo ainda com muita força. E até a gente pode até fazer uma reflexão um pouco mais filosófica sobre isso, sobre a cultura ocidental, sobre o valor que tem o técnico e o visível em detrimento de outros aspectos. É interessante a gente pensar no mundo oriental. O Hector trabalhou no Japão, estudou lá, sabe que talvez tenha outra pegada, mas eu penso isso importantíssimo. Eu até trouxe essa referência quando eu estava pensando no nosso bate-papo hoje, num livro do Joel Souza Dutra, ele que organizou, na verdade, é um grande apanhado geral de conceito, chama Gestão por Competências. E por que eu trouxe ele? Como eu disse, não tem fórmula, mas ele coloca um modelo muito interessante e que é bastante usado em muitas organizações, que é a ideia de pensar realmente numa matriz. Claro, não estou querendo ser contraditória, óbvio que não tem fórmula, mas o que ele coloca com essa matriz que me parece interessante? Que justamente tem um aspecto que são questões de entrega, né, que ele nomeia aí no eixo vertical, no caso, né, que são de entregas em termos de competência técnica, mas tem um outro eixo que a pessoa também precisa ser avaliada e desenvolvida do ponto de vista das posturas e das mensagens e dos comportamentos que ela tem. E estava fazendo também um pouco essa reflexão, pensando no que a gente tinha comentado da vez passada.
Então, o que seria uma postura adequada? Uma postura de alguém que está atento à luz que está acesa e que não está sendo usada por ninguém e que consegue reproduzir um comportamento coerente com a mensagem de protegermos o bem comum. E não tem por que desperdiçarmos. Então, acho que também essa questão do exemplo que se dá é algo muito potente e que todos nós temos que estar muito atentos, né? Então, foi um pouquinho das coisas que eu pensei. Claro que vai ser ótimo a gente pensar mais a partir de outros estímulos. Só para trazer mais uma variável para a nossa discussão aqui, o que eu vejo é que um ponto que está a nosso favor, né, do gestor, pensando como gestor para trazer, né, o engajamento das pessoas, é que a solução para isso está dentro das pessoas, né? Porque elas querem, né? Eu acho, até pegando a hierarquia de Maslow, né, das necessidades, os níveis mais altos da necessidade de Maslow está ligado à realização pessoal, ao reconhecimento, a você ter o prazer de fazer um trabalho bem feito, né, de ser reconhecido, né, pelos seus iguais, pelos seus colegas, pelo seu chefe, de um trabalho bem feito. E na medida que você traz desafios e você incentiva e dá recursos, elas vão sempre buscar se superar, porque o ser humano ele quer sempre, né, coisas novas, mudanças, ele quer trazer, acho que um trabalho repetitivo, enfadonho, ele é um fator de desmotivação, então a gente tem que estar sempre né, instigando as pessoas para que elas, né, evoluam, né, e elas vão ter prazer, isso vai ser bom do ponto de vista delas, né. Então acho que a questão aqui para a gente poder discutir é isso, como é que a gente faz para, né, acender essa chama dentro das pessoas para que né, essa necessidade que ela tem, que está lá dentro latente, ela se concretize, né, ela se transforme em ações e né, motivação e participação nos objetivos da empresa, né, que aí eu acho que talvez é o papel do gestor. Assim, talvez não sirva para muita coisa, mas quero contar um pouquinho da nossa experiência aqui na Sevilha e a gente talvez a partir disso possa conversar um pouco mais. Já tem uns 10 anos nós implantamos um processo de avaliação do nosso pessoal aqui dentro. E aí quem está nos assistindo aí, especialmente quem tem uma empresa pequena, porque a nossa empresa aqui também é muito pequena, e acho que posso dizer que nós todos aqui como empresários gerimos negócios pequenos, né? Quem é pequeno talvez vai dizer, mas essa coisa de avaliação é para empresa grande e tal. Eu mesmo já cheguei a me questionar se esse modelo de ter um processo formal de avaliação era algo bacana ou algo concreto ou não. E aí nós fizemos o seguinte, nós definimos missão, visão e valores. Em cima dessa missão, visão e valores, nós definimos pontos que podiam ser medidos, que envolvem, acho que um pouco do que você disse, Valéria, que envolve entrega, então que envolve a questão técnica, mas que também envolve atitude, né? Então a gente não fica só na competência, a gente também analisa a questão das atitudes, e definimos ali 8 pontos nos quais todos nós somos avaliados. Esse processo de avaliação ele é constante, o nosso desafio nesse processo de avaliação tem sido, no momento em que você senta com o avaliado, não ter nenhuma surpresa no diálogo. Então, quando eu sento para falar com o Luiz, por exemplo, sobre a avaliação dele, ou quando ele senta para falar comigo sobre a minha avaliação, nós vamos repetir coisas que ao longo do ano nós já conversamos. É uma vez por ano. Formalmente é uma vez por ano, né? Mas durante o ano nós temos vários momentos em que essa conversa vai se repetindo, né? E assim, estou contando isso para dizer para vocês assim, de várias descobertas que apareceram a partir daí, né? A primeira das descobertas foi que quando você deixa claro para aquela pessoa, para aquele profissional, o que é esperado dele, quando você verbaliza de maneira completa o que você está esperando dele, a postura dele vai nesta direção. Em 99% dos casos, o indivíduo segue aquilo que foi dito para ele como objetivo. E muitas vezes essa frustração que os líderes têm em relação ao comprometimento das pessoas, me parece falta de clareza em relação ao que é esperado dessas pessoas. Então, o líder imagina, não, o Vitor sabe o que ele precisa fazer. E talvez o Vitor até saiba tecnicamente, mas o líder esperava algum detalhe, mas que precisa ser dito, precisa ser esclarecido. E esse processo colaborou muito. Ao mesmo tempo, abre a porta para o outro lado, para o avaliado,
perguntar, questionar e se posicionar em relação ao que ele vê da empresa, como ele se enxerga dentro daquele contexto. E aí abre a porta, o Hector estou aqui me lembrando, para você deixar claro para esse avaliado o quanto o papel dele é importante. Ele não é simplesmente uma enfermeira que vai lá e troca o curativo de uma pessoa. Ele é alguém que diminui o sofrimento daquela pessoa. Então você consegue ajudá-lo a enxergar mais claramente o valor que ele tem naquele trabalho cotidiano que ele faz. E parece que não, mas esta discussão e o fato de você poder, neste momento, que no nosso caso aqui nem é tão constante, a gente faz uma reunião formal por ano e semestralmente uma revisão disso, mas o simples fato de existir um momento para esse diálogo já aumenta muito o comprometimento de cada um. Eu ouço com frequência, e a gente tem um modelo parecido com Moisés, viu? Nós somos aqui inspirados na Bíblia também, né? Eu gerencio um grupo pequeno de pessoas que, por sua vez, gerencia as pessoas ali abaixo deles e tal, né? Mas dos meus liderados diretos, com frequência eu ouço em relação à reunião de avaliação, algo que eu nunca esperei ouvir, né? Olha, a nossa reunião de avaliação é o momento em que eu recarrego a minha bateria. Porque às vezes a reunião de avaliação podia parecer algo pesado, né, desanimador, puxa vida, agora vão me cobrar tudo que faltou, e o que eu ouço deles, não, olha, é o momento em que eu recarrego a minha bateria. E você também, imagino, que é avaliado por eles. E aí tem um processo reverso, claro, em que todos os subordinados avaliam os seus gestores, mas de maneira anônima. A avaliação do gestor para o subordinado é explícita, e do avaliado para o gestor é anônima. Ele tem um software que a gente comprou até que faz esse processo todo. Mas só para dizer que assim, o simples fato de você parar para dedicar o tempo para isso, e consome tempo, viu? Não é um negócio que se faz em 2 dias, não. É uma coisa que toma muito tempo nosso aqui. Mas eu acho que o simples fato de você parar para fazer isso, Luiz, vai na direção de você mostrar que não são palavras só, porque você dedica tempo, você para fazer isso. Você vê, este ano acho que eu avaliei... Eu me arrependo de te interromper, porque você sempre fala coisas interessantes, mas eu preciso dizer... Vamos lá. Não é levar tempo. O tempo que você leva é mínimo comparado com o tempo que você perderia ao não fazer isso. Pois é, então, acho que a comparação é essa, né? O quanto você economiza em relação ao que você não faria. Mas só para dar uma noção de tempo, eu este ano avaliei 9 pessoas debaixo de mim. Eu fiquei em cima da avaliação de 9 pessoas. Isso, nós estamos no meio do processo ainda, está muito vivo ainda, porque a gente não acabou ainda todo esse caminho. Mas isso já me consumiu 5 dias completos, 5 dias inteiros, né? E eu ainda devo gastar mais 1 ou 2 dias para terminar a minha equipe. É praticamente um dia por pessoa. É quase um dia por pessoa para você fazer isso. Mas é tão rico o resultado que você colhe, e a gente percebe a mudança que isso faz na vida das pessoas. E acho que tem também talvez hoje eu fale um pouquinho mais do que normal, mas assim, é um assunto que eu gosto muito de explorar, né? Tem também um aspecto em relação a isso, que é a questão de você deixar claro e oferecer para as pessoas ferramentas e ambiente adequado para trabalhar. Porque muitas empresas por aí, e você não precisa ser um grande para fazer isso, mas você precisa ser preocupado com o teu trabalhador para fazer isso, né? Então, vou dar exemplos bem básicos, mas tem empresa por aí que o mouse não funciona direito, e aquilo para o indivíduo que está trabalhando ali é um sofrimento cotidiano, porque o mouse não está funcionando direito, ou porque a cadeira não está adequada, ou porque a iluminação no ambiente não está adequado. E isso tudo vem na linha do que você disse, Luiz, de você demonstrar preocupação concreta com as pessoas que estão dentro da sua empresa. E não tratar aquilo como um recurso, mas tratar aquilo como um capital. Peraí, isso é gente que está aqui dentro, é o valor da minha empresa, né? Porque máquinas você pode comprar com mais ou com menos facilidade, você encontra. Mas as pessoas é que fazem as diferenças de uma empresa para outra, e elas precisam se sentir reconhecidas em relação a isso. E eu me lembro, Valéria, e já vou aqui meio que terminando, eu tenho mais poucas coisas para falar, mas me lembro que a Valéria, numa das nossas conversas aqui que ficaram para trás, a Valéria estava levantando muito a questão e hoje mesmo ela falou disso, o quanto você conhece das pessoas que trabalham para você, né? Porque motivar as pessoas e envolvê-las no teu negócio depende de saber por que ela está aqui, o que faz essa pessoa vir até aqui, né? Eu acho que tem o Falcone, que é uma grande referência do trabalho para nós. Quem não conhece, é um consultor muito famoso. Ele é um dos acionistas da Ambev, ele assessorou o Itaú, entre outras organizações, aquela publicitária do Nizam. Enfim, ele tem sido uma referência importante no mundo empresarial. E ele fala que uma empresa de excelência é uma empresa que é muito parecida com uma escola. E que esse deveria ser a grande imagem que a empresa deveria buscar se identificar com. E aí tem um aspecto que a gente que
é do campo da psicologia, das ciências sociais, e também, de certa forma, que tangencia o universo da educação, estuda muito, que é a dimensão, e falo isso até, né, porque me parece útil essa reflexão, que é a relação de um professor e de um aluno. E do professor dizendo, poxa, esses alunos vão mal na prova, ou não. E a culpa é deles, né? Exato. E que todo o esforço, o investimento de uma escola madura seria na linha de o professor ter a chance de se questionar em que medida ele foi hábil ou não. Como eu estou colaborando para eles irem bem ou mal na prova. Uma criança vê o valor que é a ciência, né, encontrar o encanto de estar num laboratório fazendo experimentos e testando coisas. Então, em que medida isso é suscitado? Então, tem sempre uma coisa muito dialética que tem que ser levada em conta, né? E me parece importante quando vem uma fala de a minha equipe é descomprometida, porque parece que pode existir dentro de um discurso dessa natureza um estereótipo muito rígido. Então, se tem algo que pode ser nocivo à arte de liderar pessoas, são essas ideias muito cristalizadas. Já pré-concebidas, né? Exato. Então, me parece que isso também é uma boa reflexão. Em que medida a gente também não cria rótulos, engessa certas verdades e impossibilita qualquer chance de poder enxergar por outros vértices a coisa. Eu estava imaginando uma das coisas que eu queria dizer, e em cima do que você falou vai bem nessa direção, é que muitas vezes eu vejo isso com frequência. O líder, ele quer dar o passo a passo para o liderado. Eu quero que você faça tal coisa assim, 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 e ele espera que o liderado siga exatamente aquele passo a passo. Me parece que é muito mais cativante, desafiador e motivador para o liderado quando você diz, eu preciso deste resultado. Participe você da construção de como é que nós vamos chegar até esse resultado. Eu posso trabalhar como um conselheiro teu, mas vai você na sua direção, desde que você me entregue este resultado aqui, que é o que eu preciso. E às vezes ele vai seguir um caminho diferente do que você, líder, seguiria. E na maioria das vezes eu acho que ele vai te surpreender por caminhos melhores. Talvez uma ou outra vez ele faça um caminho pior, mas faz parte do crescimento dele como liderado e ele vai se sentir também envolvido e motivado em estar nessa direção, né? E me parece assim, só para terminar, que tem uma certa passividade dos líderes, pelo menos na medida em que eu consigo enxergar, em relação a esperar que o comprometimento, que a atitude das pessoas brotem naturalmente de dentro das pessoas, brotem de maneira espontânea, sem nenhuma provocação por parte do líder, e não é bem assim. E aí, só para terminar, esse ponto provocado pelo Hector aqui, esses dias, já faz algum tempo, eu ouvi uma história de Moisés também, o Hector, que me apresentou aquela história do mar morto que ele abriu para a passagem dos hebreus, mas me apresentou de uma maneira diferente, que eu não conhecia. Então, a história é mais ou menos assim, o rabino contando essa história, porque eu sou de origem católica, na minha origem católica, acho que quem está nos assistindo conhece a história de Moisés abrindo o mar parecido com essa. Moisés chegou na frente do Mar Morto, com toda aquela multidão de judeus que vinham libertados do faraó, mas que estavam sob o jugo do arrependimento do faraó. O faraó disse, não, vamos matar essa gente toda, e vinha lá o exército egípcio atrás deles, né? E a história que eu conhecia até outro dia me dizia que num dado momento, inspirado por Deus, Moisés levantou lá o cajado dele, o mar se abriu, as pessoas todas passaram. Essa história que esse rabino conta, e que eu conheci recentemente, conta diferente, que Moisés, diante do mar, ficou sem saber o que fazer, ficou sem ação e caiu prostrado lá, disse, agora o que eu vou fazer? Eu liderei toda essa gente até aqui, essa gente vai morrer. Até que uma das pessoas se levantou e foi em direção ao mar, pôs os pés na água e começou a andar, e outras pessoas começaram a segui-lo, e aquele primeiro foi avançando no mar, e a água no joelho, e o mar ainda fechado, e depois mais gente foi entrando na água, e a água chegou na cintura, e eles continuaram, e o rabino conta que a água já estava para cobrir o nariz do primeiro. Então Deus se manifestou para Moisés e disse, abre o mar, então, porque eu vou ajudar esse povo todo, né? Tem uma diferença para mim muito marcante em relação à primeira história que eu conhecia e essa outra, porque essa outra mostra, olha, precisa de uma ação, as coisas não acontecem com você sentado olhando para o mar, né? Um acto de fé, não é? Um ato de fé, exatamente, né? Se você pensa, o acto de fé é o que justamente funda a empresa. Qualquer empresa é fundada. Há outra história famosa, Moisés foi castigado porque falhou na fé. Ele bateu uma vez na rocha para sair água, e a água não saiu. Aí bateu por segunda vez, aí a água saiu, mas Deus castigou,
falou, você perdeu a fé, não verá a terra prometida. Tem outra história lindíssima. Eu sempre sou da ideia que a literatura e a arte nos ajudam muito. E tem um livro que é um clássico chamado Bartleby, O Escrivão. Depois a gente até pode postar lá. E é uma história, foi N estudos, um livro muito conhecido, estudado, porque inclusive foi feito bem naquela época de 29, quando teve a crise, o crash da Bolsa de Nova York. Então o contexto era aquele, e era um escrivão, que era o mais hábil de todos, que foi contratado inclusive porque tinha uma capacidade enorme de ser um bom escrivão, até que em determinado momento ocorre um mistério que começa a ser encomendadas tarefas para ele, e ele diz, acho melhor não. A tradução, tem N traduções e tal, até que a última da Kozak Naif, a frase foi, I'd rather not to. E então falaram, acho melhor não. E aí é um grande mistério, porque ele se recusa, até que ele morre. No final do livro ele fica, não come, e começa a definhar. E aí muita gente estuda isso, dizendo desse paradoxo, em que medida não foi um ato de rebeldia, e de poder dizer dessa forma eu não trabalho mais, porque inclusive ele trabalha em frente a uma parede, o que você estava dizendo, ele olha para nada, essa relação impessoal, era um pouco a crítica violenta de que mundo é esse que se está construindo, mas em que medida é doença ou é saúde esse gesto dele dizer acho melhor não? Então tem N, né, isso o pessoal da psicologia tal estuda, é um caso famoso assim, né, e lindo. O tema que nós hoje tocamos realmente é um tema que oferece inúmeros vértices. Nós estamos tocando um que Vicente abriu o jogo, que foi o vértice do comprometimento, e deveríamos ficar um pouco mais nele. Mas eu creio de que há muitos outros, e que são importantes também trazê-los, pelo menos enunciados. Vamos tentar fazê-lo nessa reunião para deixar as incógnitas ou as questões no ar. Eu gostaria de fazer 2 comentários com respeito ao que está sendo falado. Um deles é a palavra filantropia. Filantropia tem a ver com filos, que amor, antropos é o homem, o ser humano. É dizer, eu não acho que o fato de do que Vicente faz e o que nós também vemos fazer, e indicamos e temos feito, que de dedicar-se às pessoas e ajudá-las a que elas construam um objetivo pessoal, seja um acto de filantropia. Ou seja, amor por si próprio e pela natureza. Não. Desde o ponto de vista da empresa, é um investimento. Não é apenas um acto de filantropia. Se eu não fizer isso, eu vou pagar um preço muito caro. Qual que é o preço? Que as pessoas não vão se poder coordenar e vão simplesmente obedecer-me, como disse Vicente. O Senhor diz que eu faço o que o Senhor manda. E essa é a sentença de morte, não é? Para qualquer empreendedor. A segunda questão, que Vicente falou muito bem, tem a ver com aquela decisão do líder, de dizer uma coisa atrás de outra e que outro vai fazer. E isso tira, de fato, a disposição da pessoa ter entusiasmo pelo que faz. Karl Marx, o fundador do livro, aquele famoso Capital, que depois deu origem à Revolução Soviética, ele falava na alienação. E justamente a Revolução Industrial tirou do homem a satisfação por aquelas coisas que ele podia construir. E ele ficou sem sentido, apenas sendo um operário, ou uma espécie de máquina. A Revolução da Qualidade recuperou o artesão, que era medieval. O artesão era uma das classes, das poucas classes que tinham alguma felicidade naquela época difícil, ¿no? Na qual existiam os nobres, os guerreiros, os soldados, ¿no? O clero, os camponeses, e uma classe privilegiada que eram os artesãos. Eles tinham o poder de saber um ofício. Com esse ofício eles viviam muito melhor que os camponeses. Só que a Revolução Industrial criou a produção em massa e então se perderam essas habilidades que davam orgulho às pessoas. Algum tempo atrás, em uma dessas viagens que eu fazia para poder aprender meu trabalho, caiu na minha mão um livro de filosofia aplicado à organização. E esse livro era uma perspectiva de Platão, que estava escrevendo sobre Sócrates. E ele trazia à tona um conceito que Sócrates criou, que chamou-se maiêutica. A maiêutica consiste em fazer perguntas.
Perguntas inteligentes que levam as pessoas a elas mesmas construir a resposta. Ou, se você fosse na origem disso, os antigos gregos, especialmente Sócrates, acreditavam na reminiscência e na reencarnação. É decir, se morria e podia se transformar em um ser melhor ou pior de acordo com como tivesse sido o seu comportamento na vida. E eles acreditavam que em todas essas reencarnações que nós fomos ao longo do tempo, houve uma primeira na qual nós estávamos em contato com os deuses e sabíamos tudo. E se nós fôssemos capazes de fazer alguma pergunta adequada, a pessoa iria recordar. Uma questão filosófica muito interessante que se transformou em um extraordinário resultado prático para mim. Em várias ocasiões, eu era um gerente de produção e eu via alguma situação da minha área de produção, comandava muitas pessoas, que podia ser melhorada fazendo tal ou qual ação, como engenheiro eu via isso. E as pessoas aceitavam e faziam. Mas eu me surpreendia que pouco tempo depois de fazer aquela modificação, a questão ia se esquecendo, 3, 4 meses depois não existia mais e estava abandonada. Me perguntei por quê, como Vicente faz. E tratei de aplicar essa maiêutica. Uma vez depois de que li aquele livro, na viagem de ida e volta à Europa, eu voltei e vi, outra vez passeando pela área, uma coisa que poderia trazer um grande benefício. Mas eu não disse qualquer coisa. Eu levei essa ideia para o grupo, reuni as pessoas e falei, gente, nós temos um problema, não sei como resolver. Estou vendo tal coisa e fui dando, através de perguntas, uma ideia e pistas para que eles chegassem à conclusão que eu já tinha sabido, já tinha criado. Quando eles disseram a resposta, eu felicitei. Falei, fantástico, vocês tiveram uma conclusão interessante, eu não tinha pensado nisso. O resultado foi que eles aplicaram e que muitos anos depois, quando eu saí da empresa, ainda estava funcionando. Então, tem muito a ver com o que o Vicente falou, ou seja, a satisfação de poder criar, a satisfação de ter um sentido, de poder dar um significado no ambiente e no contexto no qual você está, sem dúvida, é um fator de comprometimento. Uhum. Complementando, Hector, tem uma técnica aí, trazendo um pouco algumas soluções, né, que já existe aí nessa linha, que vem aí do Japão, da China também, que é o Kaizen, né, que é uma técnica onde segue essa linha da maiêutica, ou seja, você pega uma equipe multidisciplinar, leva numa área e mostra o problema para eles. Fala, olha, aqui tem perdas ali, eu tenho muitos retrabalhos, ou refugo, ou muito estoque. O custo que você falou a vez passada, não é? O problema de custos excessivos. Pessoal, o que vocês acham que a gente pode fazer? E aí, é claro, eles têm técnicas de mapeamento, de processo, de análise de problemas, etc., que eles aplicam, mas o grupo, eles têm um período de 3 a 5 dias para resolver o problema e eles ficam lá até resolver o problema. Então, existe aí uma tensão criativa, uma sinergia. Sem água, não sai, E é surpreendente a capacidade, porque eu já tive experiências assim, um dos kaizens que a gente coordenou, tinha um rapaz que ele usava piercing, roupa negra, aqueles cabelos, né? Aquele cara assim que até você ficar meio assustado, assim, pelo visual dele, né? Foi o que mais trabalhou, e no dia da apresentação dos ganhos, ele veio com roupa social, tirou tudo, quer dizer, ele abriu mão de uma identidade que ele acredita que tal. Espontaneamente, ninguém pediu, tal, né? E às vezes eles atravessam a noite. Maravilhoso que você está contando. Né? Sim, não, eu fiquei. Foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Tem inúmeros exemplos que os kaizens eles sempre surpreendem nesse sentido. Você está falando de uma mudança emocional profunda. Sim. Assim, não é apenas uma mudança conceitual. Porque ele teve orgulho. Exatamente, ele decidiu se transformar. Ele teve orgulho pelo trabalho que ele fez e ele quis ser igual aos outros na hora de mostrar. Porque na apresentação final eles que mostram, né, o resultado para ter o reconhecimento, ter o prazer, etc. Então, o Kaizen ele é uma técnica de trabalho em equipe que consegue usar a maiêutica, que consegue dar o senso de importância, que consegue mobilizar as pessoas, e às vezes elas se surpreendem. E vou agregar mais, e conseguiu transformar o Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, em uma potência que a indústria automobilística americana ficou praticamente de joelhos da indústria japonesa.
E o conceito hoje, as grandes empresas que usam essa técnica, elas até contabilizam, né, quantos kaizens, né, ou quantas vezes cada pessoa participou, justamente porque é uma forma de eu medir o engajamento das pessoas nas iniciativas de melhoria dos seus processos, né? Então, e aí é claro, no primeiro momento você melhora processos ou problemas mais complexos, mas a ideia é a melhoria contínua, ou seja, você sempre está instigando e nunca deixar o grupo se gerar zona de conforto ou achar que está bom. Né? Você sempre fala assim, não está bom ainda, vamos lá, junta de novo e melhora essa performance. Então, eles vão sempre estar sendo instigados a se mobilizar, né? Eu pedi para falar, para contar uma história nossa aqui, porque assim, eu gosto muito de trazer isso para o universo da PME, porque talvez você que esteja nos assistindo aí, que tem uma pequena empresa, está dizendo, essa coisa de Kaizen não é para mim, não se encaixa na minha realidade e tal, né? O Luiz tem uma consultoria que é ótima, e ele está trabalhando aqui na Sevilha Contabilidade, fazendo Kaizens aqui e tudo mais. Então a gente está colocando em prática aqui tudo isso que ele está contando, e eu vivencio, eu vejo isso acontecendo, fui já em algumas reuniões para acompanhar o andamento da equipe e tal. Primeiro você vê o brilho nos olhos das pessoas quando elas estão participando de alguma coisa, né? Puxa vida, alguém me consultou para alguma coisa dentro dessa empresa, alguém pediu minha opinião, me deu autonomia para mudar alguma coisa e tal. Isso causa uma reação nas pessoas que é surpreendente, né? Depois, para dizer que assim, as ideias que aparecem são muito boas, melhores muitas vezes do que os líderes teriam, porque quem está ali na operação enxerga detalhes e enxerga a maneira de resolver, fantástico, né? Então, assim, só para dizer que essa ferramenta funciona muito bem, você não precisa ter uma empresa grande para fazer isso, numa empresa pequena dá perfeitamente para fazer, os resultados são muito práticos e muito concretos, e é um negócio que funciona amanhã já, né? A mudança amanhã já está incorporada no dia a dia da empresa, não é algo de longo prazo. Dentro dessa ideia que eles ficam lá para resolver o problema, implica que esse problema vai estar implementado, a solução vai estar implementada e o processo já vai ser novo, né? Então, ele resolve várias questões, ele faz de uma forma rápida, resolver problemas que às vezes leva-se meses ou anos que ninguém atentou, porque a abordagem não foi de engajamento, não foi participativa, etc. Ou às vezes, claro, tem técnicas que você usa você capacita um pouco a equipe para ela usar algumas ferramentas, mas a grande força vem nessa sinergia e essa interação que o grupo tem para fazer essa melhoria. E eu acho que, além disso, a grande vantagem que eu vejo é essa mudança que eles geram e melhoria nos processos, ela é sustentável, porque quem fez não foi o consultor, não foi o chefe, foram eles. E eles vão manter aquilo lá, porque eles construíram, eles acreditam. Então, eles têm um sentimento de propriedade, né, de construção. Isso permitiu ter uma identidade de grupo, que seria o próximo tema que proponho para a próxima vez. Nós vimos o vértice do comprometimento, mas como fazer para que o grupo trabalhe complementarmente e o resultado se consiga. Mas eu creio, Luiz, com respeito ao Kaizen, construir algumas ideias. Uma delas é de que o fato de você dar um projeto que esteja no nível deles permite sucesso. Se você não dá um projeto, não enuncia um desafio, o desafio tudo é gigantesco e eles se desintegram. Então não vão fazer nada. É um evento controlado, né, com escopo bem definido. O desafio é muito maior do que eles iriam fazer se fossem escolher eles mesmos. E aí vêm a se descobrir como muito mais competentes do que eles se achavam. Aí eles resgatam a autoestima individual e a autoestima grupal. Então, a ideia de Kaizen tem a ver muito com essa construção. A construção que o resultado, em definitiva, a empresa se beneficia, mas o resultado maior se consegue na transformação de pessoas trabalhando cooperativamente e complementarmente, que é uma das grandes dificuldades que nós vemos na maior parte das organizações. Não, e aí cai um pouquinho naquilo que a gente falou de você usar a chama que está dentro das pessoas. Eu já fiz dezenas de Kaizens. Em todos eles, 100% tem engajamento. É impressionante esse modelo. Não posso dizer que 100% das pessoas do Kaizen se engajaram, mas 100% dos Kaizens tiveram engajamento necessário da equipe para fazer a coisa funcionar. Então, é um modelo que ele aperta os botões certos, né? Ele consegue despertar nas pessoas
toda essa questão de engajamento. E é claro, o Kaizen, voltando para o nosso mundo do dia a dia, ele é um projeto de melhoria, localizado, temporal, etc. O que a gente precisa fazer, né, e é claro que o Kaizen também ajuda nisso, é como é que a gente mantém essa chama acesa e essa motivação todo dia, o tempo todo, né? É claro que isso é uma utopia, porque a gente mesmo não consegue, às vezes, manter essa mesma... Né? A gente não tem essa... Né? E é até bom que seja assim. Mas eu acho que talvez um ponto para discutir em algum momento aqui é isso. Como é que a gente faz para que essa chama se mantenha acesa, né? E contínua na empresa. E dentro de pontos que a gente discutiu já, né? Eu acho que tem muito a ver com os valores e a cultura que a empresa consegue construir, né, e ser coerente a eles e que sejam também motivadores para esse tipo de, né, engajamento e participação das pessoas. Né. Já. Você quer falar um pouquinho do Shakespeare? Eu creo de que otros, como dicemos, tienen inúmeras perspectivas, ¿no? Yo trouxe un libro que es sorprendente porque ele trata das perspectivas de Shakespeare, que foi um grande dramaturgo, e da forma como ele conseguiu enxergar as atitudes de liderança de vários reis ingleses. Alguns muito maus líderes, por exemplo, o rei Lear, Ricardo III, o Otelo. Outro, um especial, um líder extraordinário que foi Enrique V. Existem até filmes de isso. Eles nos ajudam muito a entender o lado liderança. Mas será que liderança é igual que gerência? Nós já falamos um pouco disso. Claro que não é. A liderança é uma parte da gerência. A gerência tem a ver com a capacidade de distribuir funções, de fazer uma governança corporativa, de saber definir quais são os limites, de saber definir quais são os objetivos parciais de cada um desses níveis para que entreguem no superior. E esses objetivos têm que estar em coerência com as competências das pessoas. Quer dizer que o líder tem que avaliar a dificuldade da tarefa e a compatibilidade da competência das pessoas individualmente e em grupo. Observem que Luiz hoje trouxe uma contribuição muito grande quando ele fala em Kaizen. Aquelas pessoas que fazem o Kaizen, se fossem colocadas individualmente, produziriam muitíssimo menos do que fazem nesse grupo. Então, há uma necessidade de avaliar uma competência individual e uma competência grupal. E há um extraordinário desafio de que conseguir que as pessoas trabalhem coordenadamente. E para isso, nós temos que desenvolver habilidades gerenciais e habilidades de liderança. Lembrem, gerente, Jetro, líder, Moisés. Apesar que ele estava no topo, a missão mais importante é a de gerência. Sem a gerência, toda a visão e todo o sonho do líder nunca se pode concretizar. E se há, por outra parte, um bom gerente que não tem um sonho, também fica vazio, né? Então, há uma necessidade de complementar os dois lados, que nós chamaríamos capacidade positiva e capacidade negativa na nosso approach teórico, né? Algum dia também vamos oferecer a vocês um livro que eu escrevi, que chama Mudança sem Catástrofe, Catástrofe sem Mudança, que fala precisamente dessa visão de perspectiva de capacidade positiva e negativa. Mas já estamos, como disse Vicente, no limite. Eu queria que o Vicente proponha, então, se despeça e proponha nosso próximo encontro. Muito bem, antes de me despedir, quero convidar você que nos assiste, e não precisa ser agora ao vivo não, você pode mandar depois, manda para nós sugestões de temas que você gostaria de ver abordados aqui nesse espaço, porque aí nós vamos incluindo nas nossas pautas e vamos já montando uma agenda que te atenda bem em relação a isso. Obrigado pela audiência de hoje, obrigado pela companhia de vocês, foi um prazer estar aqui. Vamos fazer na próxima terça-feira um experimento de horário, então, Hector, é isso, né? Então, na terça-feira que vem, também conhecida como dia 14 de junho, nós vamos mudar o horário, fazer às 14 horas, às 2 horas da tarde. E aí falamos... 14 às 14. Dia 14 às 14, exatamente. Falamos sobre trabalho em equipe, então? Ficamos combinados em relação a isso? Uhum. Falaremos um pouquinho, então, sobre trabalho em equipe na Luiz, próxima infelizmente, não vai terça. estar, né? Luiz não estará conosco na terça-feira que vem, mas nós vamos na terça fazer um Kaizen aqui para resolver o problema da ausência do Luiz. 14 horas estaremos com vocês.
Só sai a hora que acabar, então. Bom, então vou me despedir também. Esse tema acho que a gente vai ter que retomá-lo em algum momento, porque, como o Hector falou, a gente consegue abordá-lo de uma forma parcial, pela abundância de coisas que a gente poderia estar conversando aqui. E é bom, né? Porque é sinal que a gente vai ter mais assunto aí para estar trazendo. Então, agradeço aí mais uma vez e espero encontrá-los, apesar de não estar semana que vem, né? Mas eu estarei assistindo. Você estará assistindo. Isso, mais à noite, porque eu vou estar, né? Mas aí eu vou estar assistindo aí também. Bom. Ah, é verdade, eu estou com um de lapela. Minha sugestão também, viu, Vicente, é caso alguém nos assista depois desse momento, se tiver alguma pergunta ou alguma vontade de compartilhar alguma experiência, etc., pode fazer isso e a gente retoma da próxima vez. Além de sugestões de temas para as próximas vezes, a gente sabe que eventualmente nem todo mundo nos assiste no momento que a gente está fazendo. O Vitor foi colocando nossos e-mails, não é isso, Vitor? Para o pessoal, conforme a gente foi falando aí, então tá fácil de ter contato. Então, não se acanhem, pelo contrário, e aí a gente retoma da próxima vez, responde, enfim. Então, além de sugestões para as próximas vezes, quem quiser comentar, porque realmente é um tema rico, infinito, vai ser bacana também a gente trocar uma figurinha dessa forma. Então, muito obrigada e até semana que vem.